sobre o Monte Sião. Esse é o tema de hoje, segunda-feira, que a gente vai estar estudando aqui no nosso guia de estudo sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, a lição da Escola Sabatina. Um livro aqui que ajuda a gente a entender melhor a Bíblia, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. Essa é a lição do trimestre, que a gente pegou aí de abril, maio e junho, já está na metade praticamente. A gente vai ver logo após a vinheta. Então fica aqui comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá, Compartilhando aqui a tela com você para você acompanhar visualmente. Segunda, dia 19 de maio, nosso tema sobre o Monte Sião. E nessa semana toda, desde o sábado, se você ainda não viu, não pegou o estudo aí, pega a introdução da semana no sábado, domingo, que foi ontem, tá bom? Então, toda essa semana a gente vai falar nos Salmos, a importância dos Salmos também para a interpretação das profecias, para entendermos melhor o contexto bíblico, as imagens, alusões e símbolos que muitas vezes as pessoas interpretam errada, porque não estuda a Bíblia do jeito integral, um pouco aqui, um pouco ali, como a gente já viu, tá bom? Então vamos lá, sobre o Monte Sião. Peguei aqui a introdução do guia, que tá logo aqui, tirei o print aqui e coloquei aqui, em Apocalipse 14, a gente já viu isso nas lições passadas, por isso que é importante você recapitular. O autor coloca aqui, o povo de Deus está em pé no Monte Sião. A gente viu isso ontem também, Então a gente já viu isso, até uma imagem que eu trouxe aqui do Cordeiro ali no Monte Sião, que representa Jesus e o povo ali embaixo. Hoje a gente vai se debruçar um pouquinho mais sobre isso, essa imagem. Então, o povo de Deus estava ali no pé do Monte Sião, que ficava a oeste da cidade velha da Jerusalém atual, Então ficava ali no Oriente. E era considerado o assento do trono de Deus, que representava a sua presença entre seu povo. Então, a gente já estudou também que Deus sempre quer buscar o contato com a gente, quer habitar em nós. Então, fez o Jardim do Éden, a Arca da Aliança, colocou aqui o santuário, o tabernáculo com os querubins. A gente viu toda essa imagem para a gente entender o contexto agora. Então, a gente viu que tem um trono de Deus representado aqui no Monte Sião, aqui na terra, que representa o Sião celestial. Então, toda a sombra representando a realidade, o tipo representando o antítipo. Então, a gente está vendo aqui no Salmo, a gente vai ver que tem uma relação disso também, tá bom? Então, foram temas que a gente já estudou durante os dias anteriores aí. O autor aqui no guia traz uma curiosidade, Ele fala que com o tempo, o Monte Moriá, que também Deus se manifestou ali, onde Abraão foi dar Isaac como sacrifício, e o filho pergunta ali, E agora, pai, cadê o cordeiro? E aí Abraão fala, Deus proverá o cordeiro, meu filho. E lá depois João fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Então a gente vê a alusão do plano todo da redenção na Bíblia toda. E aqui o autor traz essa curiosidade do Monte Moriá, porque depois o Monte Moriá, com o tempo, foi o lugar onde se colocou o templo, que também é o tabernáculo ali no Monte Moriá. E aí ele também passou, por conta disso, a se chamar Monte Sião. Então perceba aí, onde Deus habitava, onde Deus se manifestava a sua glória, o templo como estava ali, com todos os atributos, as características que a gente já estudou, também o povo começou a chamar ali de Monte Sião. Tá? Então, para a gente contextualizar e entender que Monte Sião é esse, que uma hora o Monte Sião está no céu, uma hora o Monte Sião está em um lugar, e agora o Monte Sião está no lugar onde era o Monte Moriá. Então, precisa entender o contexto para interpretar as coisas do jeito correto, tá bom? E aí a gente vai para o Apocalipse 14, que é o código ali que muita gente não entende, O Apocalipse 14, que a gente viu na introdução do sábado, que é o verso para memorizar, Que coloca aqui, olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião. Que Monte Sião é esse, Jardel? Apocalipse, profecia falando do trono de Deus celestial, E dos santos que estavam ali, os 144 mil. E a gente vai ver que durante toda a Bíblia, até nos Salmos, essa representação também é escatológica, é falando de futuro, profecia, tá bom? Então, a importante descrição do remanescente dos últimos dias em Apocalipse 14 é apresentada usando a linguagem do santuário, do tabernáculo, do Monte Sião, do trono de Deus, como acontece na maioria das cenas principais do Apocalipse. Graças ao Cordeiro, o povo de Deus está em seu santo monte. E a gente vai ver hoje uns detalhes importantes dessa graça, dessa misericórdia, porque é só através do Cordeiro de Jesus Cristo que a gente consegue chegar nesse santo monte. Aí o guia aqui traz a importância linkando aí, conectando a questão dos salmos, Porque nos salmos Davi também traz essa conotação, essa palavra escatológica falando do Monte Sião, que muita gente não interpreta, acha que está falando ali da localidade da época, Então, Davi perguntou, quem poderá morar no teu santo monte? Está lá em Salmos 15,
e no Salmos 24 também, a gente vai ver isso aqui. E aí o guia pede para a gente comparar a resposta dele, de Davi, com essa pergunta, com a descrição dos salvos no Monte Sião de Apocalipse 14, de 1 a 5. A gente vai ver que tem total paralelismo, está falando da mesma coisa. Então, quais são as semelhanças, Jardel? Como fazer parte desse grupo aí, né, dos salvos, dos remanescentes? O que significa o nome do Pai escrito na testa dos 144 mil? Então vamos dar uma olhada nesses textos aqui rapidamente. Então dá um pause aí no seu vídeo, tá? Dá uma estudada na sua Bíblia, pega a sua Bíblia mesmo, dá uma lida aí para ver se você entende, e depois você confere aqui o estudo que a gente vai estar facilitando esse conhecimento para você, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, Salmo 15, vou ler rapidinho aqui. Senhor, quem habitará no seu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Então Davi está perguntando aqui a pergunta que muita gente fez no tempo de Jesus, né? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu faço para viver eternamente? E hoje muita gente quer descobrir isso também, né? É uma pergunta comumente encontrada nas pessoas que estão buscando salvação, né? Então aqui, ó, Senhor, quem habitará no seu santuário, no seu santo templo, no Monte Sião, no tabernáculo? É a mesma coisa. Quem poderá morar no teu santo monte, ou seja, onde está a casa de Deus, onde Deus habita, o trono de Deus? E aqui ele responde, ele mesmo pergunta e depois ele dá a resposta, ó. Inspirado por Deus, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Eita, missão difícil, hein? Que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a tua palavra mesmo quando sai prejudicado. Aquele que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado, né? Então, coloca aqui algumas atribuições e a gente vai ver no Salmo 24 também, que ele pede para a gente ler, que isso aqui é uma tarefa praticamente impossível. A gente vai ver essa relação de como é que a gente chega lá, sendo que por nós mesmos a nossa natureza pecaminosa nos impede de ter essa perfeição, essa integralidade de santo, de justo, de puro, né? Então a gente vai ver aqui como é que isso é resolvido, tá bom? Então, muito importante, dois temas aí que são bem distorcidos no meio cristão, né? Então, Salmo 24, ó, aqui o salmista continua com a mesma linha de raciocínio, com a mesma mensagem. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Falando da criação, do poder da soberania de Deus. Pois foi ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Então, lembrando Gênesis lá, né, na criação. E aqui vem a mesma pergunta. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar, ou seja, nas mansões celestiais? E aqui a resposta vem de novo. Olha aqui, ó, aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Então a gente coloca aqui dois entendimentos claros. A necessidade do nosso comportamento, da nossa mudança de estilo de vida, a gente se permitindo, através de Jesus, sermos nova criatura, porque sem isso a gente não chega lá, né? Mas também a gente vai ver aqui que de nós mesmos a gente não consegue isso. É impossível o ser humano, natureza pecaminosa, a gente conseguir ser justo, ser puro, né? Então a gente tem que fazer, e a gente vai ver aqui a narrativa por quê. Tem muita gente que se apega nisso, Jesus veio e morreu por nós, e aí, uma vez salvo, salvo para sempre, não importa o que eu faça, eu já estou salvo. Porque é impossível guardar a lei, é impossível ser santo, ser puro, ser justo. E aí as pessoas usam desse artifício, dessa interpretação distorcida, incompleta, para viver no mundo pecando, para viver como pecadeiro, fazendo a coisa errada, porque Jesus já morreu, agora estou isento da condenação. E não é isso que a Bíblia fala. Isso é uma mensagem antibíblica. Então, da gente mesmo a gente não tem mérito, a gente não pode fazer por esforço nenhum. Mas isso não isenta a gente de buscar seguir o que Deus pede, de buscar viver uma vida como nova criatura, seguindo a orientação de Jesus e de Deus, tá bom? Então, como é que a gente consegue isso? A gente vai ver daqui a pouquinho, é através de Jesus, é através dele, pela misericórdia dele, que a gente vai buscando ser puro, limpo, né, de coração. Então a gente vai ver que a jornada do cristão é justamente essa. A Bíblia fala, igual a luz da aurora, a luz do alvorecer, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, né? Então, aqui entra a importância da gente entender que para ir para lá tem que ser limpo, puro, justo, e se a gente for por nós mesmos, a gente não vai nunca, é praticamente impossível, mas por conta de Jesus, a gente vai ver aqui, a gente tem essa possibilidade de acesso, tá bom?
Então aqui Davi e a Bíblia toda diz o que é importante. A Bíblia, o que pode comer, o que não pode, o que tem que obedecer os 10 mandamentos. E aqui ele fala, aquele que tem mão limpa, coração puro, são as coisas que a gente tem que buscar, tem que ansiar, ainda que a gente não consiga. E não usando a justificativa pífia de que a gente não consegue, por isso eu não vou fazer, vou largar de mão, né? Então, ó, aquele que não recorre a ídolos, olha a idolatria, nem jura por deuses falsos. E aqui ele continua, ó, ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Então aqui já vem mostrando Deus, Jesus, que é o Salvador também, que veio tirar o pecado do mundo e dar acesso ao pecador, à raça caída, vai fazer a justiça. Então se a gente não pode, ele vai fazer por nós, ele faz por nós. Então a gente percebe que a mensagem toda do Apocalipse está aqui no Salmo. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aí ele vem com a Nova Jerusalém, ó. Então abram-se, ó portais, ou seja, as mansões celestiais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Então, Jesus que é digno, digno é o Cordeiro, então é Ele. Então, Ele entrando, a gente vai por tabela, a gente vai de carona, né? Porque a gente aceita. Então, essa é a aceitação, né? Por amor, a gente segue o Cordeiro, onde quer que Ele vai, a gente vai ver isso aqui no guia. E aqui ele coloca, quem é que é esse Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então, aqui a gente vai perceber que toda essa referência de cordeiro e tudo, como Davi era militar, né, rei, guerreiro, né, valente, ele usa a analogia de Rei da Glória, do Senhor dos Exércitos, mas a gente sabe que se refere a Jesus Cristo, que é o cordeiro. Então ele não usa a palavra cordeiro explicitamente, mas fala de Jesus como Rei da Glória, Senhor dos Exércitos, tá bom? Então, voltando aqui para o guia, né, como é que a gente responde aquela questão lá? A gente vê aqui a pergunta, né, compara essa resposta de Apocalipse com Salmo, quais são as semelhanças, como fazer parte desse grupo e o que significa o nome do Pai. Então, eu coloquei aqui, ó, ambos os textos falam sobre os salvos na presença do trono de Deus, no Monte Sião. E a gente viu nos Salmos que para fazer parte a gente deve ser obediente, né, evitar o mal, o pecado, né, e respeitar a lei. Então a gente viu que as pessoas que habitam esse Monte Sião, que herdam a vida eterna, que entram na mansão celestial, que estão na presença de Deus, são pessoas íntegras, são pessoas que buscam ser puras, limpas de coração, né, e temem ao Senhor. E aqui fala dos 144 mil que refletem esses salvos, né? Essas pessoas que aceitam. É uma mensagem, um número simbólico, né? Representando aí 12 mil de cada tribo, que são 12. Então, mostrando ali os salvos que se colocam sobre essa observância aí, tá bom? Então, ó, está à altura da descrição dos que podem entrar na presença de Deus, conforme vemos nesses salmos, é uma tarefa difícil para pecadores. Quem pode dizer honestamente que sempre vive com integralidade? Ou que sempre está de coração limpo, puro, falando a verdade? Então, praticamente ninguém, né? É por isso que a Bíblia fala que Jesus vem buscar os pecadores. A igreja é como um hospital, só tem gente doente, mas a diferença é que são doentes que estão querendo a cura, são doentes que estão indo ali fazer o tratamento, né? E ainda que sejam doentes, eles estão buscando ficar curados. E a Bíblia é igual, a igreja é igual, são pessoas que são pecadoras, que sabem que pecam, né? Mas que estão ali reconhecendo, confessando, se arrependendo e buscando se limpar desse pecado. Então, esses são os santos, né? Não é um santo que não peca, né? Então é diferente a interpretação quando você estuda a Bíblia e entende o conceito, os fundamentos, as imagens, os símbolos e as alusões, né? Ninguém pode dizer que não será jamais abalado. Em Salmos 15, que se dissermos que não temos pecado nenhum, a verdade não está em nós, tá? Eu coloquei isso aqui, 1 João 1:8. E aqui a gente vê, né, que os Salmos falam isso. A única conclusão possível é que o Cordeiro nos capacita a ficar em pé no Monte Sião. O Cordeiro, como eu falei, não é aparentemente, né, explicitamente mencionado a palavra Cordeiro nos dois Salmos, mas ele aparece como o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, né? Que a gente sabe que a mesma pessoa é Jesus Cristo e que aí linka com Apocalipse 14, respondendo a pergunta de Davi, quando ele pergunta, e agora, né? Quem que tem capacidade de subir no Monte Sião? Quem é que vai entrar nesse lugar? E Apocalipse responde, o profeta João, ó, agora que o Cordeiro de Deus está estabelecido no Monte Sião, no santuário, também podemos estar presentes nesse lugar, porque sua justiça perfeita é atribuída a nós pela fé. Amém. Então, porque Jesus morreu por nós, porque ele veio pagar a lei, né? O salário do pecado é a morte, ele se coloca no topo do monte e dá acesso a gente. Então, responde, quem é que vai? Todos que aceitam Jesus como seu Salvador e que, amando esse sacrifício, obedecem, decidem viver uma vida diferente, se tornar nova criatura, buscando seguir essas diretrizes que a gente viu aqui nos Salmos, né? Então,
Isso aí é perfeitamente claro e as pessoas distorcem, ficam procurando mimimi, justificativa para, né, viver uma vida conforme as suas conveniências pessoais, né? Então, por conta disso, a gente pode ter a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Está lá em Hebreus 10, né? 19 e verso 20. Sem o sangue de Cristo, que esperança teríamos? Absolutamente nenhuma. Então, por isso que o mundo estava fadado ao fracasso, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, tinha um plano de redenção, né? Caso a gente usasse o livre-arbítrio errado, como aconteceu, e aí mandou Jesus. Jesus se deu por nós. Aqui tem uma pergunta retórica no final para a gente refletir. Se eu lembrar aqui, antes de finalizar o vídeo, eu vou deixar para a gente conversar um pouquinho sobre essa pergunta, tá? Mas eu quero mostrar algumas coisas interessantes aqui. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas vale a pena porque o tema é muito bacana, tá bom? Então aqui a gente viu o resumo, ó, sobre o Monte Sião. Eduardo Arada coloca aqui, bacana, do Infolição. Davi perguntou quem poderia entrar no Santo Monte. O Apocalipse responde com um povo que segue o Cordeiro onde quer que vá, que é o Senhor dos Exércitos, é Jesus Cristo, Salvador, Redentor. Então, a gente viu aqui, ó, os que têm a mão limpas e coração puro, ele tem, né, e foi sacrificado, furado por conta disso. Os que falam a verdade e não se corrompem. Então, apesar de Jesus substituir a gente, e a gente não conseguir, a gente tem que buscar ser assim. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele substitui a gente nisso. Mas não é por isso que a gente vai viver falando mentira. Então, a gente tem que buscar essa verdade, falar a verdade. É isso que nos capacita e nos caracteriza como cristão, tá? Ser imitador de Cristo. A gente vai ver isso aqui. E Apocalipse 14, os que seguem sem mentira e sem mácula. Então, só podemos estar com Deus no Monte Santo porque o Cordeiro nos purifica e nos estimula, nos chama para segui-lo, né? Para seguir esse jeito de ser, esse estilo de vida, se tornando uma nova criatura. Ainda que possa parecer impossível, por ele, né, porque a fé é um dom que vem de Deus, por ele a gente vai buscando, como eu falei, ser dia perfeito, ter a luz, a perfeição, que só vai vir realmente quando ele voltar para nos glorificar. Mas até lá, ele vai sondar os nossos corações para ver se a gente está buscando de coração ser melhor, se limpar, ou se a gente está aqui sendo negligente, chutando o pau da barraca, vivendo, achando que porque ele morreu, a gente não precisa fazer nada e a gente vai herdar essa vida eterna, vivendo do jeito que a gente quer, distante dele, distante das ordenanças, das orientações dele, né? Então, não é bem isso. Então aqui, ó, seu sangue abre o caminho e sustenta nossa esperança. A gente viu isso aí, né? Então aqui é bacana pra gente, a gente viu esse texto aqui, ó, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos nós mesmos e a verdade não está em nós. Tem muita gente que acha que não peca, né? Que é santo porque não tem pecado. E aqui a Bíblia está dizendo isso. João, ó, se você afirma que você não tem pecado, você está se enganando e a verdade não está em você, porque nós somos pecadores, desde o ventre da mãe. Em Gálatas, o apóstolo Paulo mostra aqui, ó, Gálatas 5, 19 e 21. Olha o que a carne faz. Olha o que a gente não deve fazer. As obras da carne são manifestas da imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Olha o que o apóstolo fala. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí tem gente que acha que as obras não condenam. E uma vez salvo, salvo para sempre. Que obra não é importante. E aqui a gente vê claramente o apóstolo Paulo falando que a lei, as obras são importantes para demonstrar que você está salvo, que você aceitou Jesus como seu salvador e como governante da sua vida. Não é mais você que vive em você, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você abandona os hábitos ruins, os hábitos errados e demonstra isso na sua vida que você aceitou o Cordeiro. É assim que a gente vai. Não tem essa história de eu amo, eu aceito, tá bom, aceito Jesus, vou viver como eu quero, fazendo essas coisas todas aqui erradas e vou achar que estou salvo. A salvação não é por nossos méritos, mas aceitando eu preciso mudar meu jeito de ser. E é isso que Jesus vai julgar, é isso que Jesus vai sondar, tá bom? Então que fique claro que são coisas interdependentes. A salvação é pela graça, pelo mérito de Jesus. A gente não tem mérito, mas quando a gente aceita isso, a gente tem que demonstrar publicamente que aceitou isso. Como é que eu faço? Obedecendo por amor, tá? Não é com segunda intenção. Tem gente que está obedecendo como um jovem rico, como legalismo, com o interesse de ganhar a vida eterna. Também Jesus não aceita isso, tem que fazer por amor. Não é com a segunda intenção de receber a recompensa. Então perceba como é complexo, mas quando a gente entende e aceita de coração, a gente, pela misericórdia de Deus,
chega na vitória, tá bom? Eu fiz esse complemento aqui também porque, diferente do que o mundo fala hoje, meu corpo, minhas regras, né? Tudo é permitido nesse mundo de hoje. Lá atrás, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, fala isso e o povo também interpreta errado, não entende. Aqui está em aspas, não é à toa. Lá naquela época já tinha ditados que diziam que tudo era permitido, igual a gente tem hoje. Tudo é permitido, seu corpo, suas regras, você faz o que quer, tudo pode, né? Então, aqui está mostrando um ditado e Paulo corrigindo o ditado popular, como a gente tem hoje. Então, tudo é permitido. Aí ele coloca, tipo fazendo a ironia, né? Tipo assim, meu corpo, minhas regras, nem tudo convém. O corpo não é nosso, o corpo é templo do Espírito Santo, a gente já viu. É um dos santuários, tabernáculo, Monte Sião de Deus, é o nosso corpo, né? Então a gente viu também nos estudos anteriores. Então tudo é permitido, ou seja, meu corpo, minhas regras? Não. Nem tudo edifica. Nada de meu corpo, minhas regras. Nem tudo convém. A gente tem que viver com hábitos saudáveis e coisas que edificam a nossa alma. E aqui, por isso que vem aquele texto bem clássico de 1 Coríntios 10, 31, né? Assim quer que vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aqui entra o segredo, a comunhão, a observância de fazer tudo. Eu estou honrando a Deus, estou glorificando a Deus. É esse entendimento que os santos que vão subir ali no Monte Sião vão ter, ainda que eles não consigam, mas o intuito no coração é disso, é de glorificar a Deus, é de estar se corrigindo, tá bom? Aqui continua no 32, 33, ou 1 Coríntios 10, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Então, a nossa responsabilidade em ser luz, em ser sal, em ser exemplo, o povo de Israel foi chamado para isso, né? Então, a gente é chamado para ser testemunha de Deus, para mostrar uma vida de obediência, de observância, para ser o exemplo, porque se a gente for pedra de tropeço, a gente está lascado, né? Desculpa a expressão aí. Então aqui, ó, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. E aqui, no final, 1 Coríntios 11, 1, aqui coloca, ó, o segredo, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então falando da importância da gente seguir o Cordeiro, seguir Jesus Cristo. Então é isso que os Salmos também tá trazendo ali, a única forma que a gente tem de alcançar o Monte Sião, né? De entrar na santa morada do Altíssimo Deus. O apóstolo Pedro fala a mesma coisa, 1 Pedro 4,11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, vai trabalhar, vai estudar, fazer qualquer coisa, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém, né? Então a Bíblia está clara, temos que seguir aí a Jesus, nosso Salvador. Então aqui no guia, né, no auxiliar do professor, tem umas coisas interessantes que vale a pena também eu comentar com você, né? Olha aqui, ele coloca aqui, ó, no Salmos 15 e 24, dá um entendimento bem amplo disso tudo que a gente viu, né? Davi faz uma pergunta que diz respeito ao mesmo evento, isto é, a ocupação do Monte Santo, que se refere à Nova Jerusalém no céu. Quem é que vai poder ir? Quem é que vai poder ter a vida eterna? No entanto, a resposta a essa pergunta é diferente em cada salmo. A gente vai ver que no Salmo 15, o foco é de nível humano, né? Na preocupação com o povo de Deus. A descrição dos justos ali que Davi coloca no Salmo 15, né? Do que é que a gente tem que fazer aqui enquanto seres humanos, contrasta com a descrição que ele cita no Salmo anterior, no Salmo 14, que perseguem o povo de Deus, os ímpios, né? Então, o povo de Deus identificados como a linhagem dos justos, né? Os remanescentes. O povo de Deus que busca refúgio no Senhor, tá? Tá lá em Salmos 14, 5 e 6. E anseia por sua salvação que virá de Sião. Tá lá no Salmo 14, 7. Ou seja, é o mesmo Sião de Apocalipse 14. No Salmo 15 continua na mesma linha e a questão surge. Quem poderá morar no teu santo monte? Tu tá falando nas mansões celestiais. Então, para responder, a gente viu que o salmista se refere ao povo de Deus, que em contraste com os ímpios do Salmo anterior, vive de acordo com os princípios de conduta, todos os quais equivalem aos 10 mandamentos. Né? 3 são positivos, Salmo 15, 2, né? E 7 são negativos. O primeiro princípio inclui todos os outros. Ele coloca no início logo aquele que vive com integralidade, ou seja, obedecendo toda a Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, os 10 mandamentos. Então, é integral. Aqui deixa claro isso. A palavra hebraica tamim, que significa integridade, significa completude, tem a conotação de ingenuidade e sugere uma religião verdadeira na qual não há falsidade ou duplicidade. Pureza de coração, limpo, de mãos limpas, puro de coração. Então, integridade está dizendo isso, né? Já no Salmo 24, né? Complementa o Salmo 15. Enquanto o Salmo 15 tem uma perspectiva existencial, humana, no Salmo 24 tem uma perspectiva cósmica. Então a gente vê isso. O Salmo começa dizendo que Deus governa tudo, é o Criador, é o governador do universo, né? Salmos 24, 2, a gente viu isso aí. Então o Salmo se move para o chamado à adoração por meio da pergunta: quem há de permanecer no teu santo lugar? Nos Salmos, a adoração é geralmente uma resposta humana à criação de Deus. Então, na segunda seção do Salmo 24, a gente vê aqui uma resposta também enfatizando que
aquele que é limpo de mãos e puro de coração, e que não comete idolatria, se qualifica para subir ao monte do Senhor. Aqui o autor da lição coloca: o Salmo não está se referindo aqui a um ideal de perfeição absoluta que a gente tem que encontrar, porque assim a gente não vai ser salvo nunca, né? Porque logo depois a gente vê na sequência que esses adoradores que têm direito a estar lá são descritos como a geração dos que buscaram o Cordeiro, de que aceitam Jesus. Então eles estão lá não por mérito próprio, mas por mérito de Cristo, por seguirem a Cristo, e aí eles recebem o benefício, tá bom? E na terceira sessão a gente vê falando do Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, que é o Cordeiro, tá? Então, o guerreiro vitorioso que pode nos substituir, né? Que derrotou as forças do mal e o caos e assim restaurou a ordem da criação. Em outras palavras, o ideal religioso do povo de Deus, que espera pela salvação de Sião, é tanto vertical quanto horizontal. Tem atuação divina e atuação nossa, né? Humana, terrena aqui. A gente tem que buscar viver conforme Deus pede, sendo luz, como eu falei aqui. Esse ideal é composto de fé pessoal no Deus invisível e esperança no reino vindouro. Portanto, é tanto perceptivo, transmitindo sabedoria, quanto apocalíptico, né? Muito bom isso aqui. E Ellen White, para finalizar, também tem comentários interessantes, vale a pena. Algumas visões que ela tem. O vídeo vai ficar longo, mas é isso mesmo, né? Inspirar o alimento, né, espiritual. Às vezes a gente tem mensagens que são importantes e não faz mal passar um pouquinho mais de tempo aqui, tá bom? Só nos engrandece, né, o alimento. Então aqui, ó, Ellen White coloca aqui: ó, eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse 14, 4. E a Ellen White tem visões e esclarecimentos falando disso, desses textos todos que a gente estudou, né? A visão do profeta os retrata como estando sobre o monte de Sião, preparados para um serviço sagrado, vestidos de linho branco, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Está em Apocalipse 19, 8. E ela continua: mas todos os que seguirem o Cordeiro no céu precisarão primeiro segui-lo na terra, não contrariados ou por capricho, mas em confiante, amorável e voluntária obediência, assim como o rebanho segue o pastor. Então Ellen White deixa claro que resume perfeitamente o que eu falei de fé, de aceitação na salvação da graça, mas a obediência, a demonstração de tudo pelas obras. Ela fala aqui, ó: então a gente aceita e segue o Cordeiro no céu, pelo que ele fez, pelo sacrifício, mas a gente tem que mostrar aqui na terra, não para se vangloriar, né? Como diz o apóstolo Paulo, nem por capricho, mas para demonstrar o amor de forma voluntária, né? Como a ovelha segue o pastor ali, tá bom? Atos dos Apóstolos, página 375, é o livro onde ela esclarece isso. E aqui ela coloca uma visão que ela teve, ó, dos santos nesse momento do Monte Sião. Olha que visão legal. Nossos olhares foram dirigidos ao Oriente, pois apareceram uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos nós soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Jesus, né, estava vindo, o Cordeiro, o Rei da Glória. Todos nós, em silêncio solene, olhávamos a nuvem que se aproximava e se tornava cada vez mais clara e resplandente, até se converter em uma grande nuvem branca. A parte inferior dela tinha a aparência do fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem. Ao redor dela achavam-se milhares de anjos entoando um hino maravilhosamente belo. Sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Seus cabelos brancos e anelados caíam-lhe sobre os ombros. Sobre a cabeça tinha muitas coroas. Os pés tinham aparência de fogo. Na mão direita trazia uma foice aguda e na esquerda uma trombeta de prata. Seus olhos eram como chamas de fogo, esquadrinhavam profundamente seus filhos. Todos os rostos empalideceram e a face daqueles a quem Deus havia rejeitado ficou em trevas. Todos nós exclamamos então: e agora quem vai poder ficar de pé aqui? Né? Tipo assim, pelo amor de Deus, e agora a gente sobrou. É indigno, igual Isaías: eu tenho um lábio impuro, vivo aqui nesse meio de povo corrupto. E aí? E a pergunta que cada um se fez: será que eu estou limpo? Será que minha veste está sem mancha? Será que eu estou sem pecado? Então os anjos cessaram de cantar e houve um momento de terrível silêncio quando Jesus falou: aqueles que têm mãos limpas e coração puro serão capazes de estar de pé. Minha graça lhes basta. Com isso, nosso rosto iluminou-se e o coração encheu-se de alegria. Os anjos então tocaram mais fortemente e tornaram a cantar, enquanto a nuvem se aproximava cada vez mais da terra. Primeiros Escritos, esse livro, página 33. Que bela visão, né? E aí ela coloca, finalizando: devemos lutar, trabalhar, nos esforçar aqui nessa terra e agonizar, se possível, para entrar pela porta estreita, né? Esmurrando o nosso eu, buscando fazer o que é correto, obedecendo os 10 mandamentos, vivendo sem
cometer essas coisas erradas que a gente acabou de ler aqui nos Salmos, em tudo na Bíblia, ainda que pareça impossível. O nosso anseio é a nossa busca, o nosso desejo ardente que Jesus vai levar em consideração. Sempre devemos pôr o Senhor diante de nós. Com mãos limpas, com coração puro, temos que procurar honrar a Deus em todos os nossos caminhos. Foi-nos provido auxílio naquele que é poderoso para salvar. O Espírito de verdade e luz nos vivificará e renovará por suas misteriosas atuações, pois todo o nosso progresso espiritual vem de Deus e não de nós mesmos. Então, que a gente possa pedir ao Espírito Santo de Deus, porque é através dele, né, de Jesus, que a gente consegue ser vitorioso, né? Então a Bíblia fala que a gente vai ter aflição aqui, mas é para a gente ter bom ânimo, porque Jesus veio e venceu. E aqui no final ela coloca: Jesus veio ao nosso mundo trazer poder divino ao homem, para que por meio da sua graça possamos ser transformados à sua imagem e semelhança. Olha o que ela fala aqui para finalizar, foi o que eu disse, é o que é a nossa esperança. Se está no coração obedecer a Deus, se são feitos esforços nesse sentido, Jesus aceita essa disposição e esforço como o melhor serviço do ser humano e supre a deficiência com seu próprio mérito divino. Isso está no livro Fé e Obras, página 42 e 43. Que lindo, né? Então, o que importa é o seu desejo ardente. Agora, se você está, como muitos cristãos são aí, eu não preciso fazer mais nada não, que Jesus já fez por mim, não vou obedecer não, porque Jesus que pagou, né? Então, negligenciando, vivendo a vida aí ao léu, sem respeitar, sem entender essa mensagem de que a gente tem que fazer a nossa parte. Então é aquele ditado que a gente fala sempre: faça a sua parte que eu vou te ajudar. Praticamente toda ação de milagres na Bíblia, de benfeitorias, foi o esforço humano com o poder divino. E é assim que a gente vai chegar também no céu, tá bom? Então ficou mais longo, mas eu acredito que a mensagem foi bem interessante. Por fim, a pergunta que eu falei pra gente refletir, não vou responder, vai ficar aí pra você refletir, ó. Tá aqui, ó. A Bíblia tem promessas de vitória sobre o pecado, né? Então, se tem promessas de vitória sobre o pecado, por que a gente tá longe de alcançar a perfeição de Jesus? Então, pergunta aí, né, capiciosa, como se fala, né? Então, se na Bíblia já tem vitória sobre o pecado, por que a gente não consegue essa perfeição? O que é que você acha? Responde aí nos comentários. Por que a gente precisa que a vida de Jesus perfeita substitua a nossa? Por que a gente não tem condição de ser puro, de ter coração puro sozinhos? Né? Então responde isso aí, fica pra gente refletir, tá bom? Então é isso, se você gostou, curte, comenta aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, é a forma que você tem de agradecer. E também, como eu digo, além de você receber avisos dos vídeos novos, você vai ajudar esse conteúdo a ir mais longe, tá bom? A chegar em novas pessoas. Então aguardo você no próximo estudo, um forte abraço, sucesso, fique com Deus.